Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma disciplina. Essa disciplina será de epidemiologia. Eu me chamo Caroline, sou enfermeira, especialista em docência superior e pós-graduanda em dermatologia com ênfase em feridas. Para iniciar a nossa aula, nós iremos entender um pouco o que é a epidemiologia. Então, a epidemiologia ela é definida como o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde, em específicas populações e a aplicação desses estudos no controle dos problemas de saúde. A epidemiologia pode ser definida como a ciência que estuda o processo saúde e doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. O significado etimológico do termo epidemiologia deriva do grego, onde epi significa sobre, o demo significa população e o logos significa estudo. Então, a gente vai fazer um estudo sobre a população. Então, a epidemiologia, ela entende que a gente vai estudar a população e as possíveis doenças que acontecem dentro da nossa população. Portanto, de forma simplificada, o termo epidemiologia significa o estudo sobre a população, que direcionado para o campo da saúde pode ser compreendido como estudo sobre o que afeta a população. A epidemiologia congrega métodos e técnicas de 3 áreas principais de conhecimento: estatística, ciência biológica e ciências sociais. A área de atuação da epidemiologia é bastante ampla e compreende em linhas gerais: definição e perspectiva histórica da epidemiologia, epi, sobre demo, população, logos, sobre estudo, o ensino e pesquisa em saúde, a descrição das condições de saúde da população, a investigação dos fatores determinantes da situação de saúde, a avaliação do impacto das ações para alterar a situação de saúde. Então, a epidemiologia ela tem como princípio básico o entendimento do que os eventos relacionados à saúde, como as doenças e seus determinantes e uso dos serviços de saúde, não se distribuem ao caso entre as pessoas. Há grupos populacionais que apresentam mais casos do que certo agravo e há outros que morrem mais por determinada doença. Então, a epidemiologia está aí para entender o que acontece. Por que em alguns lugares as pessoas morrem por certa doença, e em outros lugares as pessoas não morrem por causa dessa mesma doença. Tais diferenças ocorrem porque os fatores que influenciam o estado de saúde das pessoas não se distribuem igualmente na população. Portanto, acometem mais alguns grupos do que os outros. Em síntese, pode-se afirmar que a distribuição das doenças na população é influenciada pelos aspectos biológicos dos indivíduos, pelos aspectos socioculturais e econômicos de sua comunidade e pelos aspectos ambientais do seu entorno. Então, tudo que a epidemiologia for estudar vai depender de como os aspectos socioculturais e econômicos daquela região. Por isso que varia de país para país, de cidade para cidade, a questão dos aspectos socioculturais, fazendo com que o processo saúde e doença se manifeste de forma diferenciada entre as populações. Então, uma doença que vai acontecer aqui no Brasil não vai acontecer da mesma forma em outro país. Pode até acontecer, porém, cada país tem a sua questão sociocultural e econômica também, né? Analisando-se a evolução da epidemiologia ao longo dos anos, pode-se observar que os conceitos descritos acima e que já estão bem consolidados dentro do campo científico precisaram ser reformulados à medida que as descobertas científicas avançavam no campo da saúde, principalmente no que se refere ao processo saúde e doença.
Mas o que é esse processo saúde e doença, né? Então vamos relembrar aqui o que é esse processo. Então, o processo saúde e doença é um termo utilizado para definir todas as variáveis envolvidas no estado de saúde e doença de um indivíduo ou de uma população, levando-se em conta que ambos os estados estão interligados e que são consequências dos mesmos fatores. O termo processo saúde e doença refere-se ao modo pelo qual ocorre nos grupos da coletividade o processo biológico de desgaste e reprodução, destacando como momentos particulares a presença de um funcionamento biológico diferente, com consequências para o desenvolvimento regular das atividades cotidianas, isto é, o surgimento da doença. Lembrando que saúde não é somente a ausência da doença, né? O fato da pessoa ter saúde leva em consideração a questão social, a questão física, a questão mental, tudo se envolve para que a pessoa tenha saúde. Então, dentro dessas perspectivas, a concepção de história natural da doença torna-se fundamental. Um dos conceitos clássicos deste processo foi dado por Level e Clark, em 1976, que define a história natural da doença como um conjunto de processos interativos que compreendem as interrelações dos agentes biológicos, etiológicos, do susceptível e do meio ambiente, passando desde as variações ambientais biológicas, que criam o estímulo patógeno, até a resposta do suscetível a este agente, e que pode levar o indivíduo à doença, à invalidez, à recuperação ou à morte. Então, segundo Roicário e Santana, em 2013, a história natural da doença se desenvolve em 2 períodos sequenciais. No período epidemiológico, que ocorre a relação susceptível ao ambiente, e o período patológico, que ocorrem as alterações que se passam no organismo vivo susceptível. E claro, não se pode esquecer o desenlace desse processo, que pode ser considerado o 3º período desse processo doença. Então, esse processo doença, ele é dividido em 2 etapas. O período pré-patogênese e o período patogênese. Lembrando que patogênese se refere à doença, né? A algum tipo de patogênese, de doença que acontece. E o período pré-patogênese é aquilo que acontece antes da doença, né? E o período patogênese é o momento em que a doença está atuando no corpo da pessoa. Então, o período pré-patogênese configura-se com as interações dos fatores sociais, fatores econômicos, políticos, culturais e psicossociais, os fatores ambientais, que vai entre os vetores, poluentes, estrutura sanitária, ocupação desordenada de ambientes naturais, clima, geografia, hidrografia, desastres naturais, e próprios do susceptível, biológicos, genéticos e imunológicos. Então, aqui são fatores que vão levar a pessoa a adoecer, né? O período pré-patogênese é o que acontece antes da doença, né, se fazer morada dentro do corpo do ser humano. Portanto, os estímulos sobre o susceptível têm essa característica multifatorial, que, a depender de sua vulnerabilidade, irá desencadear ou não a doença. Note que a configuração do risco ao longo do tempo não é linear. Portanto, um mesmo indivíduo ou uma mesma população pode responder de forma diferente aos agentes agressores ao longo do tempo. O período de patogênese inicia-se com a interação agente-agressor suscetível, provocando alterações bioquímicas, fisioquímicas, fisiológicas, histológicas e imunológicas. A forma da resposta do susceptível às alterações provocadas pelo agente ou agressor ocasionará manifestações clínicas variadas, podendo variar desde sinais e sintomas não perceptíveis até a expressão severa da doença. Além disso, a depender de inúmeros fatores, o período de patogênese pode ser manifestado de forma aguda ou crônica. Por fim, o período de desenlace representa a recuperação da saúde, de forma parcial ou completa, ou a morte. O período de cura pode ser representado em 3 momentos: a remoção dos fatores casuais,
a convalescença e a recuperação da saúde. Com base nessa compreensão sobre a história natural da doença, é possível se pensar em modelos de atenção à saúde que vêm impedindo o processo de instalação da doença, a partir da identificação das necessidades de cada indivíduo e comunidade, através do planejamento das ações preventivas em saúde a nível primário, secundário e terciário. Mas o que aconteceu da antiguidade até o século XIX na epidemiologia? Então, os primeiros registros sobre a concepção de epidemiologia enquanto manifestação da doença nos indivíduos e na população datam na Grécia Antiga, período em que acreditava que as enfermidades e seus desfechos, cura ou morte, eram consequência da punição ou indulgência dos deuses e demônios. Então, antigamente se acreditava que a doença era como se fosse um karma que essa pessoa iria pagar naquele momento e estaria pagando naquele momento por estar doente, né? Então, eles acreditavam que vinham dos antepassados. Contrapondo-se a tal crença, o médico grego Hipócrates, ao analisar o processo de adoecimento com base no pensamento racional, afastou-se das teorias sobrenaturais vigentes na época e a elas se contrapôs, introduzindo o conceito de doença como produto das relações complexas entre o indivíduo e o ambiente que o cerca, o que se aproxima muito do modelo ecológico da produção de doenças vigentes até os dias atuais. Então, a teoria de Hipócrates foi perpetuada na Roma Antiga pelo médico Galeno, mas perdeu força e foi substituída pela teoria miasmática, ou a teoria dos miasmas, que perdurou até meados do século XIX. Tal teoria explicava a má qualidade do ar como causador das doenças. Então, durante a segunda metade do século XIX, a epidemiologia sofreu uma grande revolução a partir dos estudos do médico e sanitarista britânico John Snow sobre a epidemia da cólera em Londres, que durou de 1849 a 1854. Com base no mapeamento dos casos, óbitos, do comportamento da população, o consumo de água e dos aspectos ambientais da localidade em estudo, ele conseguiu incriminar o consumo da água contaminada como responsável pela ocorrência da doença. Então, é justamente isso que a epidemiologia ela faz. Então, ela estuda aquilo que é o causador da doença em si, o que está levando a população a adoecer. Então, tal constatação só pôde ser confirmada 30 anos mais tarde, com o isolamento do agente etiológico da doença. Tal efeito rendeu a John Snow o título de pai da epidemiologia, uma vez que conseguiu, através de um extensivo e minucioso trabalho de investigação científica, considerado um estudo clássico da epidemiologia de campo, determinar a fonte de infecção de uma doença, mesmo sem conhecer o seu agente etiológico. Ao final, relatou que as feições clínicas da doença revelam que o veneno da cólera entra no canal alimentar pela boca e esse veneno seria um ser vivo específico, oriundo das excreções de uma paciente com cólera. Assinalou, afinal, que o esgotamento insuficiente permitia que os perigosos refugos dos pacientes com cólera se infiltrassem no solo e poluíssem os poços. Então, o que aconteceu da antiguidade, continuando da antiguidade até o século XIX? Outro cientista que foi muito marcante no século XIX foi o francês Louis Pasteur, de 1822 a 1895, considerado o pai da bacteriologia, pois identificou inúmeras bactérias e tratou diversas doenças. Ele influenciou profundamente a história da epidemiologia, pois introduziu as bases biológicas para o estudo das doenças infecciosas, determinando o agente etiológico das doenças e possibilitando o estabelecimento futuro de medidas de prevenção e tratamento. A epidemiologia no âmbito do SUS. O modelo de atenção à saúde no Brasil. Então, o sistema de serviço de saúde é formado por componentes e funções principais, entre eles infraestrutura, organização,
gestão, financiamento e prestação de atenção. Para o componente prestação de atenção, engloba-se as noções do modelo de atenção à saúde, incluindo-se o cuidado e a assistência, a intervenção, as ações ou as práticas de saúde. De modo geral, modelo significa uma representação simplificada da realidade, onde se retém e destacam-se seus traços fundamentais. Por isso, chamamos de modelo de atenção à saúde ou modelo assistencial. Considerando a conformação histórica do sistema de serviços de saúde no país, podem ser identificados modelos de atenção predominantes ou hegemônicos e propostas alternativas. Os modelos assistenciais podem entender a lógica da demanda ou das necessidades. Assim, no Brasil, dois modelos convivem historicamente de forma contraditória ou complementar: o modelo médico-assistencial hospitalocêntrico e o modelo sanitarista. Mas o que são esses dois modelos? O modelo médico-assistencial hospitalocêntrico caracteriza-se pela ênfase no biologicismo, no individualismo, na medicalização dos problemas de saúde, no privilégio da medicina curativa, no estímulo ao consumo médico e é centrado na figura do médico. O modelo sanitarista desenvolveu-se a partir das iniciativas desencadeadas com a intervenção do Estado sobre as condições de vida e saúde da população, em uma lógica extremamente diferente da procura individual por cuidados médicos. Busca atender às necessidades de saúde da população a partir de campanhas, como as campanhas de vacinação, a adoção de programas especiais, como a de controle de tuberculose, por exemplo, e as ações de vigilância, especialmente a sanitária e a epidemiológica. Então, aqui nós temos um quadro com as características dos modelos de atenção prevalentes no Brasil. Nós temos o modelo médico-assistencial, onde o sujeito é o médico, o objeto são as doenças e doentes, os meios de trabalho são a tecnologia médica, indivíduo, e as formas de organização, que são as redes de serviços de saúde, hospitais e hospitais. Sanitarista. Os sujeitos são sanitaristas auxiliares, modelo de transmissão, fatores de risco é o objeto, tecnologia sanitária é o meio de trabalho, educação e saúde, imunização e controle de vetores. As formas de organização do método sanitarista são as campanhas sanitárias, programas especiais e sistema de vigilância. Transições epidemiológicas no país, no Brasil. Entende-se por transmissão epidemiológica as mudanças ocorridas no tempo, nos padrões de morte, morbidade e invalidez, que caracterizam uma população específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas. O processo engloba 3 mudanças básicas. A primeira é a substituição das doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis e causas externas, deslocamento da carga da morbilidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos, e a terceira é a transformação de uma situação em que predomina a mortalidade para outra, na qual a morbidade é dominante. Então, entende-se por transição epidemiológica as mudanças ocorridas no tempo nos padrões de morte, morbidade e invalidez, que caracterizam a população específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas. O processo engloba 3 mudanças básicas: a substituição das doenças não transmissíveis, o deslocamento da carga de morbidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos e a transformação de uma situação. A definição de transição epidemiológica deve ser considerada componente de um conceito mais amplo apresentado por Lerner, uma transição de saúde, que inclui elementos da concepção
e comportamentos sociais, correspondente aos aspectos básicos da saúde na população. A transição da saúde pode se dividir em dois elementos principais. De um lado, a gente encontra a transição de condições de saúde, que referindo-se às mudanças na frequência, magnitude e distribuição das condições de saúde expressas através da morte, doenças e incapacidades. E do outro, nós temos a resposta social organizada a estas condições que se instrumenta por meio dos sistemas de atenção à saúde, a transição da atenção sanitária, determinada em grande medida pelo desenvolvimento social, econômico e tecnológico mais amplo. No Brasil, a transição epidemiológica não tem ocorrido de acordo com o modelo experimentado pela maioria dos outros países, de países industrializados, e mesmo por vizinhos latinos-americanos, como Chile, Cuba e Costa Rica. Há uma superposição entre as etapas nas quais predominam as doenças transmissíveis e crônico-degenerativas. A reintrodução de doenças como dengue e cólera ou o recrudescimento de outras, como a malária, hanseníase e leishmaniose, indica uma natureza não unidirecional denominada contra-transição. O processo não se resolve de maneira clara, criando uma situação em que a morbimortalidade persiste elevada para ambos os padrões, caracterizando uma transição prolongada. As situações epidemiológicas de diferentes regiões em um mesmo país tornam-se em contrastes. Além disso, o envelhecimento rápido da população brasileira, a partir da década de 1960, fez com que a sociedade se depare com um tipo de demanda por serviços médicos e sociais, outrora restrita aos países industrializados. O Estado, ainda às voltas em estabelecer o controle das doenças transmissíveis e a redução da mortalidade infantil, não foi capaz de desenvolver e aplicar estratégias para efetiva prevenção e tratamento nas doenças crônico-degenerativas e as suas complicações, levando a uma perda da autonomia e da qualidade de vida. Então, esse conceito de transição epidemiológica no Brasil tem merecido críticas pelo fato de transformação dos padrões de saúde não obedecer os mesmos parâmetros na sequência, intensidade e velocidade em diferentes regiões. Para Poças, em 2001, a heterogeneidade das sociedades contemporâneas impõe um padrão de risco de tenues fronteiras, a saber, o espaço urbano rural e selva, se interconectam e riscos e patologias modernas arcaicas se sobrepõem. Outra principal debilidade do esquema teórico da transição epidemiológica seria a de enfatizar a tecnologia médica como principal alternativa interveniente no curso da transição, desconsiderando o papel que as variáveis econômicas e sociais desempenham neste processo. Então, aqui nós temos as principais mudanças no padrão epidemiológico do Brasil. Nós temos a permanência de grandes endemias em algumas regiões do país. Nós temos coeficientes de mortalidade ainda elevados quando comparados aos dos países desenvolvidos. Nós temos importantes variações geográficas quanto aos padrões epidemiológicos e aos serviços de saúde. Aqui nós temos uma rede de causas de parasitose, nós temos a classe social baixa e aí o acesso a serviços de saúde, acesso ao saneamento básico, acesso à água tratada e consumo de alimentos contaminados. Aqui são os fatores distais da rede de causas de parasitoses. Nós temos também o contato com o parasita, que é o fator biológico, que é um fator proximal. E nós temos os não diagnóstico, ou não tratamento, ou não controle. E aí nós temos a perda de peso, a inapetência, a infecção intestinal, a desnutrição e a epidemia. Aqui são a rede de causas de uma parasitose. Nós temos também o modelo sistêmico para diarreias e desnutrição.
Então, aqui no meio do círculo eu tenho diarreia, desnutrição, nós temos os agentes patogênicos, os fatores congênitos, nós temos as moscas, os fatores ambientais, a água contaminada, a contaminação hospitalar, o solo fecal, o lixo, que são coisas que podem levar, a acontecer as diarreias e a desnutrição. Nós temos também os fatores culturais, e aí a gente pensa em crendices, em hobbies, tudo isso a gente leva em condição a fatores culturais dos pacientes, as superstições, o uso abusivo de medicamentos, isso aqui entra tudo em fator cultural que pode levar a adoecer. E nós temos os fatores políticos e socioeconômicos, e aí nós temos o baixo poder aquisitivo, a escassez de alimentos, a pobreza, a falta do estímulo agrícola, o desemprego e o subemprego, a falta de escolas, tudo isso pode nos levar ao processo de adoecer. Então, nós temos os fatores políticos e socioeconômicos, os fatores culturais, os fatores ambientais que levam a causar as doenças. E aí nós temos os fatores de determinação em saúde, que podem ser sintetizados conforme a imagem mostra, Então, nós temos aqui a biologia, que é que tem caracteres genéricos e hereditários, o envelhecimento e caracteres do sistema interno complexo. Nós temos o estado de saúde, o ambiente físico e social e o psicológico, e nós temos os serviços de saúde, promoção e prevenção, tratamento e reabilitação, que fica dentro da atenção à saúde. E nós temos o estilo de vida, que são os riscos ocupacionais, o lazer, a recreação, o consumo de alimentação, hábitos e vícios. Então, esses aqui são os fatores de determinação em saúde que podem ser sintetizados, Isso aqui foi feito, segundo Pereira, em 1995. Nós temos também os determinantes e os condicionantes. Os determinantes são as condições de vida, condições materiais necessárias à subsistência, relacionadas à nutrição, à habitação, o saneamento básico e as condições do meio ambiente. E nós temos os condicionantes, onde nós temos o estilo de vida, formas sociais e culturalmente determinadas de vida que se expressam no padrão alimentar, no dispêndio energético cotidiano, no trabalho e no suporte em hábitos como o fumo, o consumo do álcool e lazer. Então, todas essas causas levam também ao processo de adoecimento. Então, nós temos os fatores determinantes e condicionantes. Nós temos também os microdeterminantes, que são as características genéticas e imunológicas, a renda, o acesso a serviços de saúde, a escolaridade e educação, a posição na sociedade, a personalidade, hábitos, cuidados em terceira idade e outros. E nós também temos os macrodeterminantes, e aí vai entrar a política pública, o desenvolvimento sustentável, o produto nacional bruto, a desigualdade de renda, o ambiente social, a iniquidade social e a posição hierárquica. Então, o processo de adoecer, a epidemiologia, ela está aí para entender que a doença não depende somente de um agente biológico. As questões sociais, culturais, questões psicológicas, tudo isso influencia na saúde do paciente. Lembrando que o ter saúde não é somente não ter doença, Ter saúde não é só ter doença. E sim, estar bem em todos os âmbitos da sua vida, seja a questão social, seja o psicológico, seja o físico, tudo isso a gente leva em consideração para que a pessoa tenha uma saúde. Então, a epidemiologia está aí para entender de região para região quais são os fatores que estão levando a população a adoecer por certa doença. Então, a epidemiologia está aí para isso, para trazer esses dados para nós e nos comprovar como que essas doenças serão tratadas e também as formas diferentes delas serem tratadas de local para local. Essa foi nossa aula de hoje, pessoal, e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!